das nossas famílias. Nós vemos que muitos jovens recém-casados estão a abandonar os lares porque não conseguem manter o sustento da sua família por conta da dificuldade social e econômica que atravessam. Então é pertinente que nós, jovens, atuemos com responsabilidade, exijamos a quem de direito para que os nossos problemas sejam resolvidos. O nosso representante da JFNLA, um pouco infeliz, trouxe uma perspectiva muito mais do senso comum, né? Senso comum, sem desprimor a sua liberdade de opinião e de expressão em torno daquilo que é a compreensão do assunto que se traz aqui em voga. Os combatentes que lutaram em prol da independência nacional de Angola. Não estamos ainda aqui a falar sobre o partido A, B, C e D. Estamos a falar de Angola, que une todos nós de cabida ao Cunene. Meus queridos irmãos, não estão bem. Se calhar eles estão dentro do sistema político do governo, talvez estejam bem. Mas a maioria estão mesmo desgraçados. E isso não é bom. E isso produz uma frustração para os jovens. Reparam que eu não estou a agarrar simplesmente no quem não está capacitado, disse isso. Para que esperar por alguém e esse alguém não está capacitado? Aí entramos na questão da nossa geração, que é uma geração com uma velocidade. Se quem não está capacitado, aquele que nós depositamos um voto de confiança e não está capacitado, desejo eu que este aqui saia. Mas ele não quer sair. Ele não quer sair. Não sabe perceber? Eu gostaria que fosse de forma pacífica, normal, mas ainda assim um Estado democrático de direito dá direitos como esse, a greve, a manifestações, a protestos, que é uma forma de reivindicar aquilo que deveria ser feito, mas não está a ser feito. Ainda assim temos esse direito. O direito que nós não temos é de rebelião. Você que está dentro da ventre do outro não vai espernear as pernas. E trago aqui uma outra realidade. Nós até podemos discutir até ano 2050, porque está na moda discutir os anos 2000, não vamos viver. Eu trago aqui uma realidade que nós fomos educados assim e as nossas mentes estão controladas assim. E nós teremos sempre esse problema. E eu digo assim, o que deve se fazer? É a gente nos desfazermos do tal que chama matriz. Nós temos que sair da matriz. Enquanto nós não saímos da matriz, nós teremos sempre esses problemas. Instruem bem, mas educam pouco. E banho na ideia do Dr. Juca. Por que eu digo isso? E o senhor secretário falava sobre, deu aí algumas teorias. Nosso irmão, queria realçar de que em toda a história da humanidade não houve nenhum homem que tenha capacidade de fazer uma análise crítica sobre alguns fatos públicos e elevados, que teve uma educação do Estado ou uma educação instruída. Não houve. Claro que todos eles, na sua maioria, foram autodidatas. Estamos no âmbito político, Marujuca. Falaram muito aqui do colônio, os jovens não vão conseguir ligar aqui o colônio, mas nós até vamos a ser colonizados, Marujuca. Quais são os desafios do jovem para tirar o colônio angolano? Uma das grandes fraquezas do sistema político em Angola chama-se pressão. Aumentam o salário quando há pressão, mudam uma lei quando há pressão, fazem isso. Uma das fraquezas do nosso sistema político é a pressão. Por isso, quanto maior, por isso é que em sociologia temos a chamar de movimentos sociais. Os movimentos sociais surgem mesmo para fazer pressão. Isso aqui não pode ser a UNITA que vem e vos diz façam manifestação. Não vão por ali. Você que tem que sentir a dor, a tua fome e lutar por ela. Porque se depois vem os partidos políticos que dizem façam, vai ficar como se tivessem a vos instrumentalizar. Quando o movimento revolucionário foi manifestação, só tem 8 pessoas, sim, vocês não estão aí.
Não estão aí. Depois vão falar que não, esses são frustrados porque só sabem muito. Mas se for ouvir, é ouvindo que se aprende, é ouvindo que se participa. Conclusão, a nossa juventude tem que parar de atribuir responsabilidade aos partidos. Não, envolvam-se na luta. Quando alguém cantou Chefe Menino não fala política, estava numa te dizer para você não se envolver, porque já temos que estar a beber petróleo. Ok, obrigado. Foi assim o clima tenso do debate da mesa redonda organizada pela Associação dos Jovens Unidos para o Desenvolvimento Amando Ajuda na província de Benguela, que refletiu o tema A Juventude e seus Desafios, para dar corpo à massa juvenil que reclama de oportunidades. 4 preletores foram convidados, mas que apenas 2, mesmo não estando presentes, enviaram as suas representações. Juca Magenge veio em representação de Avelino Canjamba José, líder dos Maninhos em Benguela, e Sérgio Calei Afonso, que veio em representação de Carlos Cassoma, secretário nacional da JFNLA, ao contrário de Tito Cambange, da JMPLA, Padre Adriano Cassima e Gaspar Fernandes, secretário nacional da Juventude do PRS, que não se fizeram presentes e nem delegaram, deixando os seus lugares vazios. Após de intensos debates sobre a juventude e seus desafios, o pequeno poeta entra em cena para acalmar os ânimos. Somos uma semente de um povo por nascer, e às vezes é necessário o sangue escorrer no caule da revolução para que seus frutos sejam amadurecidos em tempos reais. Sim. Ninguém está isento da morte. Não, ninguém está isento da morte. Eu preciso escrever, ver e ler a forma escrita no umbigo, de palavras singelas e ambíguas. Sim, eu leio, vejo vestígios, prestígios com sinal de escombros, homens torturados sem piedades, dos santos infernais arrepiam os gemidos arrepiantes. Sim, tal como diziam os cristãos: podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos, senhores. Quanto mais somos ceifados por vós, mais crescemos em número, porque o sangue do povo é uma semente. Ai, senhores, o sangue é uma semente que germina outros seres. Seres fortes que é ensinado a comer pena para não esvanecer e são jogados à sorte da existência. Sim. Liberdade são libertos e libertos. Não cativeiros nessas covas de calmos coveiros, empreiteiros da morte. Planta-se alvorada democracia no lugar de criação da sua própria realidade. Cresceram utopias. Liberdade são libertos libertos, não cativeiros na cova de cabos coveiros, empreiteiros da morte. Um canto, um lamento ao inocêncio de males. O sangue é uma semente, e é necessário o sangue escorrer no cabo da revolução para que seus frutos sejam amadurecidos em tempos reais. Um canto, o lamento ao inocêncio de males. Obrigado. Lucas Liahuca, o responsável da organização, justificou ao Benguela 7 a ausência dos convidados. Para essa grande temática, o doutor Avelino Canjamba José, que hoje veio representado pelo secretário provincial adjunto, o doutor Juca Magenge, e falou-nos, trouxe aqui muitas questões com relação a essa grande temática. Traz a abordagem mais sociológica, trata do assunto de uma perspectiva política
e também filosófica. E também tivemos a contribuição daquele que o secretário para os assuntos jurídicos, a nível secretariado nacional da JFNLA, em representação do seu titular. E também tínhamos convidado o líder do PRI, da juventude do PRS, que não se fez presente por conta de um processo que nos por acordo dos trâmites no Tribunal Constitucional, da impugnação dos atos praticados pela comissão organizadora do Congresso, daquele partido. E o padre Adriano Cassima não foi a tempo, na última hora foi chamado pelo bispo, na qualidade de ser cerimoniário do bispo. E pronto, já tivemos apenas presentes essas duas figuras que trataram do assunto com toda a especialidade. No final do debate, Sérgio Calei Afonso, secretário para os assuntos jurídicos da JFNLA, diz que a juventude não é livre, mas é reduzida num crucifixo do regime, pois a juventude não deve temer, as autoridades devem sim manifestar para que se cumpra os seus direitos. Nós entendemos que a juventude não é livre no nosso país. A juventude é reduzida a meros princípios políticos, no sentido de mantê-la num crucifixo do regime, porque o regime não quer libertar a juventude, no sentido de eles próprios pensarem por si só e analisarem os problemas do país conforme eles são. Exato. E quais são as soluções para poder acabar com esse marasmo? Olha, para acabar com o marasmo político e social que o país vive, é necessário que a juventude se envolva massivamente na vida política do país. É necessário que os jovens reivindiquem os seus direitos e liberdades. É necessário que os jovens percebam que só com a sua luta é que poderão engrandecer a causa do nosso povo angolano. O jovem não deve temer as autoridades. O jovem deve mostrar que está a reivindicar os seus direitos, porque são direitos que a ele cabe. Então, se a polícia tenta cortar os seus direitos e liberdades, é necessário que a gente continue a reivindicar para que os próprios polícias percebam que eles também são vítimas do regime, são vítimas dessa má governação, e que os jovens se manifestam, porque a condição social e econômica do país é lastimável. Então, é necessário que todos avancemos para que Angola se torne um país justo, livre e democrático para todos. Já o secretário provincial adjunto da UNITA, Juca Mangenje, diz que a juventude hoje é dicotômica e justifica. Na verdade, o que nós temos que fazer perceber aos nossos internautas é de que para cada tipo de sociedade existe um tipo de juventude, para cada tipo de sociedade. No contexto anterior, precisou-se de uma juventude revolucionária que pudesse descolonizar o colono, ou seja, tirá-los daquilo que era a sua própria colônia. E nos dias de hoje, o tipo de luta já não será armada e nem será violenta. Será a luta da paciência, a luta da resiliência, será a luta da intelectualidade. Quem nos governa, o sistema político, percebeu que a luta será assim, uma luta onde quem pensa melhor e quem apresenta as melhores ideias faz governo. É dali que pegou em determinadas infraestruturas e não investiu nelas. Estamos a falar da educação. É dali que o formato último que sai da educação é uma juventude decorativa e não reflexiva. Uma juventude que sabe tudo o que o professor diz, mas não consegue aplicar exatamente para nada. Isso aqui foi propositado, a ideia era mesmo essa. Para quê? Para que não haja uma substituição geracional. Os seus filhos estudam no estrangeiro, venham com uma ideia reflexiva e depois eles são convidados para fazer governo, porque também pensam com reflexão. Os nossos não, porque na verdade a nossa ideia é decorativa. Então o discurso que se trouxe aqui é na verdade um discurso de alimentar a juventude a saber fazer o seu próprio caminho, a sua própria luta, e deixar a ideia de que se haver uma abstenção da juventude no processo político, aqueles que nos querem governar até 2050 vão conseguir. Mas a juventude tem de participar para que esse processo termine no próximo pleito. Exato, exato. Mas também há uma narrativa que diz que a juventude hoje está muito preguiçosa.
Concorda com essa ideia? Bem, a juventude é dicotômica, tem aqueles, os menos ativos, tem os mais ativos, tem os mais passivos. A juventude é dicotômica, de um lado tem os que não querem participar, e é normal que assim se aceite, e por outro lado também tem aqueles que querem participar. Agora, os que querem participar, como o Juca, por exemplo, é que deve trabalhar num processo de mobilização para que com aqueles que não querem participar. Porque alguém precisa explicar ao que não quer participar por que ele tem que lutar. Do outro lado, Lucas Catimba, secretário provincial do Conselho da Juventude em Benguela, diz que a juventude participa na vida política a seu limite da valorização do processo político. De valorização do processo político. Exato. Ela não está isenta da participação. Portanto, e aqui, o conjunto de pessoas que estiveram aqui são jovens. É uma amostra representativa do número de jovens que existem na província de Benguela e que estão interessadas em contribuir com a sua ideia no processo de dinamização da política ao nível do nosso país. Portanto, aqui foi refletida a questão do desafio da juventude, nas várias dimensões. Há muitos desafios. Exatamente, são muitos desafios. Um dos desafios é o jovem saber que construi a força principal do processo de desenvolvimento do país em vários domínios, né? E tudo começa com essa participação, construção de ideias, pensamento que vão contribuir, vão orientar o escopo do próprio governo em termos de atender às políticas da juventude nos vários domínios. Por seu turno, o presidente da Associação dos Jovens Unidos para o Desenvolvimento Amando, Lucas Liahuca, falando dos objetivos da atividade, disse que a mesma superou as expectativas. Esse é o primeiro de muitos debates que a sua organização vai realizar ao longo do mês de abril, dedicado ao mês da juventude. Pensamos que superou a expectativa. O objetivo desta grande palestra foi justamente de conscientizar a juventude, convidar a juventude a refletir sobre esta fase tão importante e também os seus reais desafios. Porque a juventude tem se dito, aliás, dizia o Dom Gabriel Biling, que não é apenas uma etapa da vida, mas um estilo de resistência. E pensamos que os nossos convidados corresponderam e daqui, claro, vamos efetivamente continuar a trabalhar para que a juventude de Benguela possa cada vez mais acreditar naquilo que tem sido, tanto as nossas considerações, as nossas dinâmicas, que seguramente enquadram-se no nosso âmbito de ação. Juventude em Benguela trocam ideias sobre os desafios que tanto reclama a falta de oportunidades em vários setores. Para a juventude, 49 anos depois da independência de Angola e 22 anos depois do alcance da paz. Benguela 7, a notícia em tempo real.